Olá a todos e a todas, eu sou a professora Valéria Arantes, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Eu vou estar falando em linhas gerais, apresentando o projeto integrador, que é a disciplina deste bimestre. Muitas das coisas que eu vou dizer vocês até já conhecem, porque tiveram essa experiência no bimestre anterior, mas eu pensei que seria importante primeiro conceituar, né, a disciplina no sentido de mostrar as bases que sustentam essa disciplina e no final vou dar alguns exemplos para facilitar, eu tenho certeza que vai facilitar muito a compreensão de vocês. Pois bem, o projeto integrador, né, para vocês já irem familiarizando, a gente está chamando de PI, né, o projeto integrador ele contempla 4 dimensões diferentes e complementares. E é importante a gente ter clareza, né, para a gente de fato fazer jus a essas 4 dimensões. São elas. Primeiro, situações, problema. Então, nós estamos assumindo nessa disciplina que o conhecimento, o aprendizado se dá a partir de situações, problemas. O ponto de partida do processo de aprendizagem, da construção de conhecimento, são problemas, situações reais, né? E isso é muito importante, porque isso deve criar em vocês um olhar investigativo, né? O que é que eu quero estudar? Qual o meu olhar? E não é uma tarefa fácil, né? Eu costumo dizer que muitas vezes, né, em orientação de pós-graduação, mestrado, doutorado, o aluno tem uma dificuldade enorme em elaborar um problema, porque a formação dele não exigiu isso dele. Tá? Então, primeira coisa é criar esse olhar investigativo. Segunda dimensão, que também está contemplado no projeto integrador, são os conteúdos que devem ser interdisciplinares e práticos. Tá? Interdisciplinares no sentido da gente romper essas fronteiras tradicionais do conhecimento, essa coisa compartimentalizada, né? E práticos no sentido da gente aprender a transpor novos conhecimentos a situações reais. Esses conhecimentos que vão ser produzidos por vocês, como é que eles podem ser aplicados à realidade. Terceira dimensão, o trabalho coletivo. Também não é nada fácil a gente aprender a trabalhar em equipe, né? Esse trabalho social, esse conhecimento social, como é que a gente constrói coletivamente esse conhecimento. E a quarta dimensão, é um conceito de design thinking que muitos de vocês certamente já conhecem, né? Porque vocês já viram isso em outro momento. Mas a ideia do design thinking é a ideia do design centrado no ser humano, nas necessidades. Portanto, nós estamos falando de desenvolver projetos aqui que tenha também essa preocupação de produzir conhecimento, buscar soluções que de fato sejam úteis ao ser humano, né? Às pessoas que vão de fato estar envolvidas, aos participantes do estudo. Tá? Nesse sentido, nós definimos um grande tema geral que vai contemplar, que vai receber todos os projetos de vocês. Tá? O tema geral que vai nortear o projeto integrador é clima, ambiente e sociedade. Tá? Dentro desse grande tema, né, vocês vão ter disciplinas que vão estar a serviço do projeto. Tá? Quais são essas disciplinas? Aqui eu já falei, né, a questão da interdisciplinaridade no sentido de romper com as tradicionais fronteiras e com os métodos disciplinares e práticos no sentido de os novos conhecimentos que vão ser produzidos por vocês poderem serem aplicados à realidade. Mas aqui, né, o que eu queria trazer para vocês, as disciplinas que vocês vão ter nesse bimestre. Primeira delas, sociedade e cultura. Tá? Vamos lá, eu trouxe uma síntese da ementa, depois vocês vão ter acesso ao documento que vocês vão receber, mas só para vocês terem ideia de como essas disciplinas devem estar a serviço do projeto, e não o contrário. Vocês não vão ter essa disciplina para aprender esses conceitos pelos conceitos, né? Essa é uma mudança paradigmática importante, né? Essa disciplina, daí o conceito de projeto integrador. Ela tem que estar integrada e, mais do que isso, a serviço dos estudos que vocês vão desenvolver. Então, quando a gente pensa em sociedade e cultura,
visando a proposição de novas formas de enfrentamento de problemas contemporâneos globais, como clima e ambiente, intrinsecamente relacionados e influenciados pelos valores, cultura e comportamentos da sociedade, pretende-se discutir e compreender as possibilidades de ações humanas nos âmbitos das políticas públicas, dos movimentos organizados da sociedade civil, da cultura, das relações interpessoal e em redes. Tá? Pois bem, essa é uma disciplina importantíssima, né, para a gente ter acesso à cultura, aos hábitos, às políticas da sociedade. Uma segunda disciplina que vocês vão ter, geometria analítica e álgebra linear. Explorando a física das vibrações e ondas, é possível escolher um local apropriado para a construção de um prédio. Arquitetos e engenheiros devem projetar estruturas para prevenir ressonâncias destrutivas, evitando construir em solos argilosos e prestando atenção nas formações rochosas subterrâneas para se precaver de possíveis padrões de ondas estacionárias. Para realizar esses projetos, o conhecimento de sistemas de equações lineares e os conhecimentos básicos de geometria analítica são essenciais. Então, eu resolvi trazer aqui, né, alguns exemplos práticos de como esses conceitos, né, que inicialmente parecem que não têm utilidade, entre aspas, né, mas a gente precisa conhecê-los para, de fato, buscar soluções para aqueles problemas que a gente vai investigar. Outra disciplina, Física 2. Para estudar o aquecimento global, por exemplo, estudos de temperatura e teoria cinética dos gases e leis da termodinâmica permitem entender quais são os fatores que determinam a temperatura média em uma região. Outro exemplo para o projeto integrador é o estudo sobre o papel da atmosfera na absorção da radiação por meio de diferentes moléculas. Tá? Pois bem, vejam que essas disciplinas, esses conceitos vão ser muito úteis para vocês. Imaginemos que um grupo define que vai estudar qual a temperatura média de um bairro X. Então vejam só, esses conceitos da física, esses conceitos da disciplina álgebra, então, são fundamentais para dar conta desse estudo. Tá? Então, de novo, a gente vai ver daqui a pouco a questão do design thinking, as etapas que vocês devem seguir para o desenvolvimento do projeto, mas é importante pensar que essas disciplinas estão e devem estar a serviço do problema que vocês vão investigar. Elas devem ser úteis para vocês buscarem soluções. Por quê? Porque só assim a gente vai conseguir construir, produzir novos conhecimentos, né? E não reproduzir aquilo que sempre nos é passado. Tá? Pois bem, o trabalho coletivo, né? Eu já falei um pouquinho, mas eu vou aqui defender veementemente a ideia de que o projeto integrador, ele é em subgrupo e ele deve ser desenvolvido em equipe. Quando a gente fala no trabalho coletivo, como a gente não tem essa cultura, a gente não foi formado dessa maneira, muitas vezes a gente tende a fazer o quê? A gente pega um trabalho, divide em partes, divide as tarefas, cada um faz costumo dizer, né? Cada um faz um pedacinho e isso vira uma grande colcha de retalhos. A ideia do trabalho coletivo não é essa. Muitas vezes eu vejo, né, quase mais de 20 anos que eu sou docente na universidade, como os alunos ainda hoje resistem ao trabalho coletivo. Todo semestre um aluno na USP me pergunta, professora, sabe aquele trabalho que é para ser em grupo? Posso fazer sozinho? Né? E a minha resposta é sempre a mesma, não. Por quê? Porque a verdadeira cooperação, né, que existe entre iguais é um momento único e riquíssimo para, de fato, você avançar. Quando o outro te faz uma pergunta, você é obrigada a repensar e a reconstruir aquele conceito que inicialmente você tinha. Né? Portanto, a ideia do trabalho coletivo não é esquartejar o trabalho e cada um fazer uma parte, né? Virar aquele jogral que a gente já viu várias vezes. É pensar de forma interdisciplinar, pensar de forma diversificada. Cada um tem um olhar sobre o mesmo fenômeno. E uma compreensão mais completa daquele fenômeno e mais aprofundada vai exigir que a gente recorra a diferentes áreas do conhecimento e que a gente contemple diferentes olhares. Né? Eu costumo dizer, às vezes a gente vai assistir um filme com um amigo, uma amiga e tal, quando a gente sai do cinema e a gente vai comentar o cinema, o que marcou cada um das pessoas, cada um que assistiu, são coisas muito diferentes. São excertos muito diferentes, são cenas muito diferentes. Por que a gente tem esse olhar
diferenciados sobre o mesmo filme, né? Isso ocorre também sobre fenômenos. Nós temos olhares diferentes porque nós tivemos formações diferentes, temos olhares diferentes, temos valores diferentes, temos sentimentos diferentes, portanto é preciso a gente contemplar essa diversidade. Então, quando defendemos tanto diversidade, a ideia do trabalho coletivo, além de, na minha opinião, ele enriquecer esse processo de aprendizado, ele tem uma coisa que me parece muito importante, que é cada vez mais, inclusive o mercado de trabalho, exige essa competência para você lidar com o coletivo. E nesse sentido, a gente deveria aprender não só a resolver problemas, situações, problemas, como também conflitos. Que a vida diária, ela é repleta de conflitos. Quando a gente pega a escola, as séries iniciais, é muito mais fácil você trabalhar de forma interdisciplinar nas séries iniciais. Por quê? Porque normalmente é um professor. Quando a gente começa a trabalhar com vários professores juntos, é mais difícil. Por quê? Porque emergem muito mais conflitos. Na universidade, quando a gente pega até as políticas das agências de fomento, é o trabalho interdisciplinar, coletivo, mas nós sabemos como isso é difícil. Costumo dizer, a USP o trabalho é absolutamente individualizado. A gente vem mudando isso, mas não é uma coisa fácil. Tá? Então, só para deixar isso claro e reiterar isso, né? O trabalho coletivo é para nós muito importante. Quarta dimensão, a ideia do design think, como eu falei para vocês. A ideia é produzir conhecimentos, buscar soluções centradas nas necessidades do sujeito. Então é preciso ouvir. Nós não temos como adivinhar qual a necessidade, né, da sociedade. Nós precisamos dar voz às pessoas. Tá? Aqui, para isso, né, se a gente quer de fato buscar soluções que atendam à necessidade da comunidade, nós precisamos não só ouvi-la, produzir soluções, que a gente chama, né, construir protótipos e testá-los. Porque podemos construir um protótipo com uma expectativa que isso atende a comunidade e pode não atender. Portanto, o projeto integrador tem esse movimento. Eu vou falar já que assim, não vamos implementar os protótipos, porque não temos tempo, mas vamos falar como é que nós vamos repensá-los. Tá? Então, eu falei de 3 fases. Eu falei de 3 fases para o desenvolvimento dos protótipos. Ouvir, criar e implementar. Ouvir no sentido de dar voz aos participantes. Se nós pensarmos cientificamente, nós temos várias formas para fazer isso. E vocês vão discutir isso ao longo do bimestre. Entrevistas individuais, grupos focais, entrevistas coletivas, enfim. Nós temos instrumentos para isso. Mas antes disso, é preciso nós criarmos a disposição interna para, de fato, ouvirmos, para, de fato, criarmos o diálogo. Isso não é uma coisa fácil, né? Então, é preciso estar aberto mesmo, internamente, para ouvir as necessidades. Imaginemos, né, nós demos o exemplo, eu dei o exemplo de um grupo que pode vir a estudar a temperatura média de um bairro, né? Pegando um pouco um tema atual, né, que um problema atual que todos nós estamos enfrentando, que é a questão da água, melhor a falta dela, imaginemos que um grupo busque definir um sistema de reuso da água para residências em bairros periféricos. Tá? Então, imaginemos que esse seja um protótipo que vai ser criado por um grupo. Como pensar esse sistema? Primeiro, nós precisamos conhecer a cultura. Como é que eles vivem? Quais são os hábitos? Senão, nós não temos como criar um sistema de fato eficaz. Nós temos a ideia. Então, assim, qual horário, como que eles vivem, como é que são os hábitos dele, como é que as políticas que, né, presentes no bairro, como é que é a convivência. Quer dizer, nós precisamos, de fato, entrar no universo daquelas pessoas,
se queremos efetivamente construir uma coisa útil, né? Então, me ocorreu a ideia do reuso da água. Hoje, quando saí do meu prédio, nós estávamos lá, né, buscando instrumentos, estratégias para enfrentar a crise que nós queremos viver. A primeira coisa é entender a cultura. Como é que as pessoas daquela região, né, um bairro X, como é que elas vivem? Como é que elas usam essa água? Quais são os hábitos? Quais são as políticas? Quer dizer, os desejos, as resistências. Isso tudo precisa estar presente num protótipo para que, de fato, ele seja eficaz. Então, ouvir, criar. Quando eu crio essa escuta, eu contemplo mais elementos. E a probabilidade de eu criar um protótipo mais eficaz, mais útil, é muito maior. Então, esse movimento que vocês vão fazer muito ao longo do bimestre. Implementar não faremos pela limitação do tempo. Então, esse bimestre, nós ficaremos entre ouvir e criar, a escuta e a criação. Esperamos, nos próximos anos, de fato, chegarmos à implementação. Tá? Eu acho que uma coisa que é importante no Design Thinking, além dessas três etapas, né, o que me parece muito importante do conceito de Design Thinking são 3 vertentes que têm que estar presentes no trabalho, né, que são elas: o desejo, a viabilidade e a praticidade. E a dimensão do desejo me parece fantástica, porque, como é meu tema de pesquisa há muitos anos, né, eu trabalho com a questão da afetividade há anos, né, e daí o campo da moral e tal, não tem nada mais importante do que essa dimensão do desejo, do querer. Né? Quando você fala moral, é o modo como você quer viver. Então, quando você fala do desejo, o que eu quero? Como é que eu quero? Isso é fundamental. Então, o Design Thinking, ele contempla essa dimensão do desejo. A segunda dimensão, a questão da viabilidade. É viável? Eu também tem que ter pé no chão. Eu vou criar um negócio que é lunático, que não vai me servir, né? De novo, eu não vou conseguir romper com o que nós queremos, que é a ideia da teoria e da prática. Tenho que pensar em coisas que sejam viáveis, né? E depois, a praticidade disso. Como é que eu vou? Eu acho que o bom protótipo, ele justamente quando consegue unir essas 3 vertentes, essas 3 dimensões, né, nesse processo. Pois bem, aqui, só para sinalizar para vocês as sessões do projeto integrador. Né? Primeiro, aproximação ao tema, elaboração e análise do problema. Insistindo, vamos ouvir as partes envolvidas, vamos ouvir o que ela tem a dizer sobre isso. Eu quero estudar sobre a questão do aquecimento. O que elas pensam? Né? Como é que eu posso me aproximar delas? Isso que é importante. Segundo, desenvolvimento de ações que levem à resolução do problema por meio da criação de protótipos. Não se esqueçam, a criação do protótipo deve envolver diferentes dimensões. As necessidades, o desejo, a viabilidade, a praticidade, e o que mais os participantes tiverem para dizer. Então, assim, às vezes a gente tem um ponto de partida, mas está tão longe do outro. E como professora, né, quantas vezes eu já pensei assim, não, o que tem de melhor para eu dar para os meus alunos numa aula é isso. Né? E às vezes não é isso que eles precisam. Então, às vezes eu pensei na questão, dando um exemplo, a gente pensou na questão de um sistema de reuso da água, mas às vezes não é isso o mais importante naquele momento. Então, estar aberto ao diálogo. Né? E como não vamos chegar na implementação, dadas as circunstâncias do curso e tal, vamos chegar à socialização dos conhecimentos produzidos. Eu considero uma etapa importantíssima e que, de novo, a escuta vai estar... é o carro-chefe desse processo. Porque quando vocês tiverem os protótipos elaborados e forem socializar, de novo, a gente tem que ter essa disponibilidade interna para ouvir. Ouvir a crítica, muitas vezes.
Nós somos muito pouco autocríticos muitas vezes. Então, assim, o que o outro tem para me dizer? Como é que eu recebo a crítica do outro? Né? E como é que eu faço essa crítica? Né? Eu faço uma crítica construtiva ou não? Como é que, sabe, a dimensão da relação interpessoal é muito importante nesse processo. E, finalmente, aqui, só para recapitular o que eu já disse, né? Procedimento 1, ouvir. Quando eu falo que o procedimento 2 é identificar o problema, imagine, vocês já têm o grande tema, né? Mas eu não tenho o problema ainda. Então, antes de delimitar o problema, recortar mesmo, e o problema tem que ser muito definido, eu costumo dizer que a chave do processo é ter um problema bem definido. Se você tiver um problema muito amplo, você não dá conta de buscar uma solução. Então, antes de recortar esse problema e defini-lo mesmo, precisamos ouvir, depois identificar o problema, depois partir para a criação dos protótipos e preparar esse protótipo. Esse processo todo vai exigir de vocês planos de ação. Então, vamos pensar. Quando a gente fecha uma sessão, vocês vão ter encontros, né, com os subgrupos. Cada final de encontro vai exigir de vocês que vocês pensem os próximos passos. Vai exigir muita disciplina, porque senão as semanas vão passando e a gente vai tendo pouco produto. Então, muitas vezes vocês vão se deparar com comentários dos colegas de vocês: poxa, mas é muito pouco tempo para isso, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Essa disciplina é importante, tá? Então, cada sessão a gente tem que pensar objetivos para a sessão seguinte, considerando o planejamento do projeto como um todo. Ferramentas e ações que serão desenvolvidas e tarefas e responsabilidades que cada membro do grupo deve assumir. Lembre-se, gente, se a cada sessão vocês não definirem isso, dificilmente vocês vão cumprir aquilo que a gente espera, que é chegar ao protótipo final, né? E mais do que isso, ao relatório que, né, vou apresentar para vocês os itens. Então, disciplinaridade é importante, você ser muito disciplinado nesse momento é muito importante para o êxito do projeto. Então, aqui eu trouxe um cronograma só para vocês, depois vocês vão ter acesso a esses documentos, mas para vocês terem claro o seguinte: está tudo pensado. São X semanas, não é à toa, né? Cada etapa acontece, não é à toa. O processo disso, o tutor sabe exatamente como deve acontecer, foi pensado dentro disso. Aí, às vezes, a gente fala assim: nossa, mas eu queria fazer muito mais e meu prazo acabou, né? E não é diferente quando um aluno vai fazer uma tese, né? E, às vezes, eu costumo dizer: escuta, é só um mestrado, é só uma tese de doutorado, você tem a vida inteira para estudar. Então, não pensem que é pouco, porque se fosse o dobro de semanas, as queixas seriam as mesmas. Então, pensem que isso também é importante para o processo de formação de vocês, né? Essa capacidade de síntese, essa capacidade de cumprir tarefas, né? De ser disciplinado, de aprender a lidar com isso, de forma coletiva, o que não é fácil, tá? Então, vocês vão ter, cada semana já está definido, né, como uma sugestão, claro que podem mudar isso, vocês vão mudar isso junto com os tutores, mas assim, a gente tem pensado por que tantas semanas, tá? E o que é super importante, a produção do relatório. Essa produção do relatório, de novo, ela é coletiva, o que não significa que deve ser uma produção esquartejada de cada um faz uma coisa, né? Senão não tem uma coerência interna, tá? Então, a produção de um relatório, muitas vezes, é um processo muito sofrido para o grupo, né? Por quê? Porque escrever é difícil mesmo, né? É muito mais fácil você explicar um trabalho do que você ter que escrever sobre ele. Só que, quando você escreve, você tem muito mais claro o que você fez. Então, de novo, tá? Que faz parte da formação de vocês. Itens que devem conter no relatório: resumo, abstract, introdução e justificativa, problema e objetivos da pesquisa, metodologia e descrição dos processos e construção dos protótipos, apresentação do protótipo final, considerações finais e bibliografia.
Então, essa produção é o que a gente chama, né, o produto final, é super importante. Além disso, ser um documento que vai registrar um trabalho feito, né, um esforço coletivo, é importantíssimo para a formação de vocês. Eu fico por aqui, eu quero agradecer a atenção de todos vocês e dizer que foi um enorme prazer. Estamos todos na expectativa, eu tenho certeza que vai ser um trabalho importante para a formação de vocês e para todos nós, tá? Muito obrigada.